Graça e paz da parte de Deus, o Senhor da vida, a todos os nossos irmãos aí presentes em seus lares. Nós queremos agradecer pela presença de cada um de vocês nesse momento tão importante das nossas vidas. Quero também agradecer muito pela presença de cada um dos que estão nos acompanhando pela primeira vez nesse canal. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, que o Senhor possa encontrar guarida no seu coração, que Ele possa encontrar um lugar especial no seu coração para que Ele possa entrar e poder te ensinar a palavra do Senhor. Nós estamos fazendo nesse primeiro momento, aliás, no segundo momento do culto que já aconteceu na terça-feira. Deus falou profundamente aos nossos corações e hoje Ele ainda tem algo especial para nos ensinar através de Romanos capítulo 15, que chama você nesse momento a estar conosco para esse momento especial, começando com uma oração. Feche seus olhos, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Santo Deus, nós queremos te agradecer por esse momento, te louvamos pela sua bondade e amor e te agradecemos, ó Deus, por todas as pessoas que nos ouvem em todos os cantos deste mundo. Nós te louvamos também pela vida da nossa igreja, a Igreja Batista do Lobato. Nós nos sentimos gratos, Deus, porque sabemos que o Senhor tem algo especial para nos falar nesta noite. Abençoa-nos, te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar de antemão com a leitura do texto que nós vamos utilizar daqui a pouco, que está em Romanos, no capítulo 15, a partir do verso 1, e nós vamos ler os 13 versículos que estão aqui. Então, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, a partir do verso 1, que nos diz: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos mais fracos, não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós guarde ao seu próximo, ao seu próximo naquilo que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação nos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca e glorifiques ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasses as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, celebrai-o todos os povos. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Vamos adorar a Deus. Ele é digno de receber toda a glória e honra, é digno de receber todo louvor e toda adoração. Existe um hino antigo, uma música antiga que eu tinha a alegria de sempre estar cantando com os meus irmãos, e essa música é um corinho bem antigo. Ele é: a começar em mim quebra coração, e isso vai falar profundamente aos nossos corações. A começar
todos juntos. A começar em mim. Quebra corações. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és. Como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. A começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar? Ele é digno de receber toda a glória e honra. Dessa vez, nós vamos estar louvando ao Senhor com mais outro hino. E esse hino talvez você não conheça, mas eu quero convidar. Nosso irmão Josué um dia cantou essa linda canção e tocava profundamente ao meu coração. Deus é fiel. Eu sei que vais passar, luta também haverá. Mesmo na dor esteja a clamar, Deus lá do céu ouvirá. Torna teu canto em louvor ao Espírito intercessor, e a resposta virá ao meu coração alegrar. Torna seu pranto em louvor ao Espírito intercessor, e a resposta virá ao meu coração alegrar. Deus é fiel. É fiel, mesmo na infidelidade eu sei que Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, mesmo na infidelidade eu sei que Deus é fiel. Resposta chegar, a glória de Deus eu verei, pois saberão que o Senhor é fiel, pois Ele está bem aqui. Louve a Deus com amor, seja fiel ao Senhor, nunca canse de dizer que Deus é fiel a você.
louve a Deus com amor, seja fiel ao Senhor e nunca canse de dizer que Deus é fiel a você. Deus é fiel, Deus é fiel, mesmo na infidelidade eu sei que Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel, mesmo na infidelidade eu sei que Deus é fiel. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel mesmo quando nós não conseguimos ser perfeitos. Mas o perfeito está em nós, não porque merecemos, mas por causa da sua graça misericordiosa. Quero convidá-los a, por último, estar louvando ao Senhor com mais um louvor. Dessa vez nós vamos estar cantando Somos Tua Igreja, aqui neste lugar, aqui em Salvador, representando o Brasil, representando todas as igrejas que estão no mundo inteiro, que receberam a promessa do seu Espírito Santo, que aceitaram a Jesus como seu Salvador e por isso receberam essa promessa. Nós vamos louvar ao Senhor com esse hino. Somos tua igreja, reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor. Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor, de Salvador da Bahia e do Brasil. Tua igreja reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor. Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. Somos Tua igreja reunida aqui, embaixadores do Teu reino, reino de amor. Em Cristo, Rei dos Reis, recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor,
Salvador da Bahia e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor, Salvador da Bahia e do Brasil. Aleluia! Muito bem, nós vamos dar continuidade à mensagem que Deus tocou profundamente aos nossos corações na terça-feira passada. E eu quero pedir aos irmãos que abram, né, a palavra de Deus, deixa aí aberta em Romanos, no capítulo 15, nós vamos trabalhar exatamente essa mensagem, né? O término dessa muito boa mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Bom, inicialmente, na terça-feira nós falamos para os nossos irmãos algumas coisas muito importantes, né? Uma delas, nós iniciamos claramente sobre a responsabilidade de fazermos os irmãos entenderem que a única coisa que pode fazer com que a gente possa regular as diferenças dentro da igreja é a capacidade que nós temos de termos a necessidade da tolerância e usarmos o ser fraterno para que a gente possa realizar isso. Nós precisamos entender a importância da fraternidade, de compreender a fraqueza do outro, de andar, de tolerar o outro, de poder entender que quem faz isso em nossa vida é a ação da palavra de Deus que um dia encontrou o nosso coração com grande fraqueza e nos achou, e ainda assim a sua graça maravilhosa chegou ao nosso coração. Outro ponto importante, falamos das questões relacionadas às filosofias humanas. Em uma delas estava realmente o hedonismo, né? Que é nada mais nada menos do que o homem pensar no seu prazer pessoal. Diz para os irmãos que não há nenhum erro quando você pensa na possibilidade de poder pensar o bem de todas as coisas que você realizou na sua vida. É um prazer muito grande a gente poder saber que a gente desenvolve um trabalho, que esse trabalho chega aos nossos corações e que ele acaba trazendo para a gente um prazer na alegria de ter dado tudo certo. Outro ponto importante é que Paulo pedia aos irmãos que tivessem por isso tolerância, apesar de saber que Paulo era um homem muito rico em conhecimento. Ele sabia da importância de poder compreender a necessidade dos seus irmãos em Cristo, de poder entender que muitos deles não compreendiam da maneira que realmente poderia ser compreendido o Evangelho, por falta de um conhecimento mais profundo. Paulo lembra que Deus foi tolerante para com ele, né? A máxima de Paulo é aquele encontro que ele tem em Damasco, quando ele cai do animal, que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Reconhecemos o senhorio poderoso do Senhor Jesus. E Jesus, que abre a sua boca, que pode, através da sua capacidade também, conversar na época em que ele estava com os discípulos, com linguagem de corte, com linguagem da melhor forma possível. Ele sempre escolheu a linguagem mais simples para comunicar o Evangelho. Isso faz com que a gente compreenda tamanho amor do Senhor em passar para as pessoas a importância do Evangelho sem usar palavras que as pessoas pudessem ter dificuldades na sua compreensão. Ele sabia dessa dificuldade do povo mais pobre, que era dominado pelo poder de Roma e de todas as coisas que já tinham acontecido por conta da falta de sabedoria de muitos líderes e muitos pastores que viviam naquela época para consumir, sim, como diz a palavra de Deus, a lã das suas ovelhas, né? Assim, além de tudo isso, a cooperação, né, para com os mais fracos, os menos entendidos a respeito da palavra, e o autor de Hebreus que nos passa essa mensagem de uma forma muito especial.
e ele vai dizer claramente para cada um de nós que nós somos chamados para suportar a fraqueza dos mais fracos, para compreender a dificuldade daquele que passa por momentos de dificuldades e poder ajudar os ignorantes na fé. E ele deixa uma coisa bem clara, é que nós somos rodeados por essa fraqueza. Então, há um ponto importante que Paulo vai falar claramente, que os insultos sofridos por Jesus Cristo, os insultos sofridos por ele mesmo na caminhada do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo levou sobre a cruz. E por que motivo? Para um motivo da transformação da vida das pessoas, porque claramente deixa bem correto sobre as nossas vidas a gente compreender que a injúria dos nossos injuriadores, né, o sofrimento que algumas pessoas passam a desenvolver por conta do seu ministério, é algo que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário, porque o interesse de Deus é transformar o homem, não fazer justiça como no sentido de vingança. Eu sei que vai chegar um dia da vingança do Senhor para aqueles que tiveram toda a oportunidade durante a sua vida de viverem a vida corretamente diante do Senhor e escolheram viver completamente longe de todas as coisas que referem-se a Deus. Quero começar hoje lembrando de uma palavra muito interessante dada por Santo Agostinho, né? E que é um dos pais da igreja, e ele vai dizer que os homens eles nascem com amor, com um tipo de amor que é contrário à visão do outro amor que se exista no coração de alguns, né? Alguns nascem com um amor que ele chama de cuptidas, que é um amor que está voltado para as coisas materiais, né? Em que as pessoas valorizam muito as coisas que são materiais, as coisas que vão trazer elevo à sua vida, que vai trazer prazer à sua maneira de ver a vida, enquanto alguns que nascem com um amor que ele chama de carítidas, é o amor que é o mesmo sentido do amor de Deus. O amor em que as pessoas se preocupam com o outro, em que são capazes de doar suas vidas por amor às outras pessoas, são capazes de ensinar as outras pessoas a terem satisfação real nas suas vidas, a encontrarem um ponto de equilíbrio nos seus momentos difíceis, e muitas vezes, em detrimento da sua própria vida, essa pessoa é capaz de ver tudo isso acontecer. Interessante que Jesus viveu e é um exemplo claro dessa situação relacionada a um amor de Deus. É tanto que ele encontra Pedro num dado momento e pergunta a Pedro: Pedro, você me ama com o amor de Deus? Porque se você me ama com o amor de Deus, você deve estar cuidando das ovelhas do meu Senhor. Era isso que ele queria dizer, né? Se você me ama com o amor de Deus, você deve tomar conta das minhas ovelhas. E olhe que Pedro está lidando com ovelhas que para o judaísmo eram gentios, eles não seriam merecedores da salvação se eles não cumprissem de forma judaizante algumas situações das quais se esperava que aqueles pudessem fazer para que pudesse ter a vida eterna. Se não se circuncidasse, não era possível, e assim por diante, outras práticas que nós não vamos falar nesse momento aqui. Porém, Jesus não teve de onde reclinar a sua cabeça. Ele não tinha tempo e lugar para que ele pudesse resguardar-se com um bom sono e acordar tarde. Ele muitas vezes disse isso para os seus discípulos, né? A sua necessidade especial estava em fazer a vontade do Pai Celestial. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Outro ponto importante que é falado por Jesus é que ele viveu a fé que ele esperava que as pessoas vivessem em relação à sua vida, né? Aquilo que ensinou, ele aplicou sobre a vida das pessoas, mas antes de ensinar, ele aplicava sobre a vida dele mesmo, né? Aquilo que foi aplicado na vida dele era aquilo que ele ensinava, como diz o Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 em diante.
né? Portanto, a vida que Jesus Cristo viveu para Deus em detrimento de si mesmo. Até porque ele entregou a sua vida na cruz, na pior de todas as mortes, para que eu pudesse ter vida. Todavia, ele disse, não seja feita a minha vontade, porque estava ali no jardim do Getsêmani. E naquele momento de dor profunda, ele poderia simplesmente, como um ser humano, perceber a grandeza que era o ato que iria acontecer, a sua própria morte. E ele todavia disse, olha, todavia não quero fazer a minha vontade, mas desejo fazer a sua vontade. E deixou bem claro que o amor de Deus sobre sua vida prevaleceu. E a gente precisa entender que a nossa relação dentro de uma comunidade em que as pessoas têm pensamentos diferentes, têm maneiras diferentes de compreender a vida, começa pelo fato de que nós precisamos entender que a mola que regula isso é compreender o outro a partir da perspectiva do amor de Deus. Por isso, sermos fraternos para com as pessoas, mesmo quando elas desejam fazer exatamente aquilo que não condiz com a vontade do Senhor. E nós temos paciência para ensiná-los, porque o autor de Hebreus deixa bem claro que nós fomos chamados por causa do outro, para que a gente pudesse ser compadecidos da fraqueza das pessoas mais fracas. Então, no verso 6, ele expressa algo que ocorre no Gênesis, né? Quando ele fala sobre a questão da luz que brilha nas trevas, né? E essa luz que brilha nas trevas, ela alcança o nosso coração de maneira especial. Nós precisamos compreender isso, né? É que essa luz que todas as pessoas compreendiam que talvez não fosse possível poder experimentá-la de maneira especial, essa luz chega ao coração e às nossas vidas de maneira que o amor de Deus, né, tão esperado em nossas vidas, poderia fazer a compreensão disso de maneira muito especial. E eu quero lembrar para os irmãos que o texto de 2 Coríntios, do qual nos falou perfeitamente a palavra, 2 Coríntios capítulo 4, né, deixa bem claro a partir do verso 6 da seguinte forma: porque Deus diz que das trevas resplandece a luz, em quem resplandeceu em seus corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. E ele diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então Paulo tinha a plena convicção de que a excelência dessa graça, ela vem de algo que começa em algo que é realizado num tempo eterno de Deus, né? Ele, em meio às trevas, ele brilha, né? Isso faz compreender que nós, num dado momento, nós, né, tivemos uma experiência com o Senhor, e é por isso que nós precisamos entender a importância dessa situação, lembrar claramente de que o Senhor nos encontrou quando nós não merecíamos ter esse encontro real com o Senhor. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Por quê? Porque nós nos encontramos num estado de fraqueza muito grande. Este estado de fraqueza muito grande que um dia nós nos encontramos, ele foi visto pelo Senhor, porque a sua luz, que é o seu evangelho, chegou ao nosso coração de maneira especial. Em tudo nós somos atribulados, ele disse lá no capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 8, em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E nós precisamos entender que, embora pudesse tudo isso ocorrer na nossa vida,
todo esse sofrimento ele tem um propósito da parte de Deus, né? Interessante que Paulo, ele diz em Romanos, uma coisa muito interessante: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Ele pede às pessoas que compreendam que o sentimento de Deus sobre as nossas vidas possa ser claramente visto, porque esse Deus que foi paciente para conosco é o mesmo Deus que opera sobre as nossas vidas de maneira especial. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordes a uma boca e fortifiques ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Então nós precisamos entender que a tarefa de fazer a vontade de Deus é uma tarefa difícil. Compreender a vontade de Deus emana de nossas vidas a necessidade de nós entendermos a fraqueza do outro, né? Sabemos que o outro tem os seus momentos de dificuldade e nós precisamos compreender esse momento de dificuldade, né? Outra coisa muito interessante é de que a luz, ela brilha sobre as trevas. Ela brilhou sobre o meu coração. Ela chegou à minha vida e transformou a minha maneira de pensar a respeito de uma série de situações, né? Paulo faz questão de dizer que a vida dele em si é um marco desta situação, né? Apesar de todo o conhecimento vasto que ele tinha a respeito da vontade de Deus, Paulo sabia que o sofrimento que ele teve no passado se deu exatamente, talvez, por causa da maneira orgulhosa de não querer pensar a respeito daquilo como Deus gostaria que todos pensassem a respeito da sua vontade, mas os seus olhos estavam completamente cegos por causa do tão grande conhecimento. Engraçado que Paulo vai chegar e vai dizer que a letra, ela mata, mas o Espírito vivifica o homem. E na verdade quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Muito menos palavras filosóficas ou maneira de falar, ou uma boa retórica. Eu não quero dizer para os irmãos de forma alguma que isso não possa fazer em algum momento alguma diferença na vida da gente. Pelo contrário, essas coisas elas podem trazer à nossa vida uma maneira correta e didática, melhor de você fazer compreender o outro aquilo que é necessário ser compreendido. Paulo compreende que só a palavra de Deus é capaz de fazer vasos frágeis, limitados, serem capazes de compreender a grandeza do Deus que é, habitando dentro de pessoas tão frágeis como nós mesmos somos. Isso é uma lição para cada um de nós? Sim, temos porém este tesouro. Que tesouro é esse? O tesouro da parte de Deus, o conhecimento da vontade de Deus, aquilo que Deus é, a ação poderosa do seu Espírito dentro de nós, que, como diz claramente Hebreus, vai dizer, ele mesmo está rodeado de fraquezas, como está escrito lá em Hebreus capítulo 5, verso 3, porque apesar de termos o Espírito de Deus em nós, apesar de termos a transformação que a luz trouxe ao nosso coração, nós somos pessoas sujeitas às dificuldades desta vida. Portanto, a luz que brilhou em nós, ela brilhou de maneira que o estado de fraqueza absoluta que nós estávamos determinava tão grandes trevas nós estávamos vivendo. E foi esta luz que fez com que todas as coisas na nossa vida pudessem caminhar no contrário a tudo aquilo que nossa vida estava sendo empurrada a estar diante dos nossos irmãos, né? Então, o tesouro e a riqueza da sabedoria de Deus é observada a partir dessa perspectiva. Observe o que é que o texto vai dizer
ele diz: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Me faz lembrar de Romanos capítulo 11, verso 33 a 36, que ele vai dizer: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Aliás, deixa eu fazer a leitura de forma correta, porque a gente faz uma lembrança correta do trecho. Ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem foi que compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Esse é um hino maravilhoso cantado pelos nossos irmãos. Então, é Deus, esta infinita ação poderosa dele, que é conhecida sobre as nossas vidas a partir de um vaso tão frágil que nós somos, cientes de que nós podemos passar por momentos difíceis e precisamos compreender o amor e a misericórdia de Deus. Paulo estava lidando com pessoas em todo o tempo que tinham um comportamento que estava longe da vontade de Deus. A igreja que ele mais cuidava de maneira especial era a igreja de Roma. Ela estava ali em todo o tempo passando por momentos de dificuldades, e em determinados momentos ele via a necessidade de cuidar daquela igreja de maneira especial e sabia que muitas seriam as lutas, porque as pessoas não compreendiam as pessoas gentias como aquelas que deveriam participar da mesa do Senhor. E Deus deixou claro que por causa da rejeição dos judeus ao Cristo, Deus nos deu a oportunidade de podermos sermos vistos de maneira especial pelo Senhor, e por isso somos hoje sua igreja, né? Reunida aqui, reunida em Salvador, reunida no Brasil, para que o nome dele seja glorificado. E eu tenho certeza que o Deus de toda glória e de toda paciência, que se revelou a nós, sabendo que nós éramos rejeitados, não se arrependeu do que fez, né? Porque a sua palavra nos transformou, e nós precisamos entender a importância de podermos entender o outro, compreender o outro. Por isso tenho, assim como ele disse, este ministério como sendo um ministério de misericórdia, que nos foi feito, não desfaleçamos por conta disso. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, né? Falsificados como muitos daqueles, assim diz a palavra do Senhor ali em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, do verso 1 em diante. Então, voltando àquilo que a gente queria falar para os irmãos, o Deus de toda a paciência chegou aos nossos corações. Por quê? Paulo, ele revela que as suas fraquezas, né? Como está lá escrito em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3, era o temor e tremor, né? Eram as tribulações, como em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Era as perseguições das quais ele bem sofreu, e lá descrito em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9. Tá? Assim como também revelado a Timóteo num dado momento, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9 a 10, e 2 Timóteo capítulo 3, do verso 11 ao verso 12. Então, a meta que Deus tem para o coração de cada um de nós é compreender a importância de valorizar o nosso próximo, de compreender que o próprio Jesus, né, em um dado momento, ele habita sobre um corpo frágil, limitado, né, um tabernáculo que é apenas transitório, para que um dia nós possamos ter a eterna presença de Deus sobre as nossas vidas de maneira especial. Então, por isso eu preciso compreender a importância de amar o outro.
de nós sermos zelosos para com os nossos irmãos, de amá-los, de cuidar dessas pessoas, de saber que essas pessoas, elas carecem do amor e da misericórdia de Deus, que nós precisamos entender a importância de poder vivermos a vida que realmente o Senhor espera que cada um de nós possamos viver, com a paciência e a consolação que o Senhor nos ensinou ao longo do tempo, através da experiência do Cristo, que estando habitando como um Deus num corpo frágil, né? Limitado humanamente, e que as pessoas que não é este Deus, apesar dele abrir mão da sua condição de Deus para poder viver isso, pôde de fato nos trazer essa alegria. Então eu quero aqui encerrar esse momento da palavra dizendo para você uma coisa muito importante que Paulo vai nos dizer. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Ele nos recebeu, né? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas, como está escrito, sobre si caíram as injúrias dos que te injuriaram. E esta é uma palavra que me tocou profundamente. Porque os mesmos que o injuriaram, os mesmos que fizeram ele sofrer, ele levou o pecado dessas pessoas na cruz. Isso é uma máxima maravilhosa. Por isso eu preciso amar o meu irmão. Por isso eu tenho que ter paciência com o meu irmão. Por isso, ainda que o meu irmão cause sobre mim profundas feridas, seja por causa do seu comportamento, seja por causa da sua maneira de ser, eu preciso olhá-lo não com um olhar de louco pelo sacrifício, né? Porque maior para Deus é a nossa misericórdia. É a misericórdia que nós precisamos aprender dele, do que o sacrifício que destrói. E nós precisamos saber que o sacrifício que destruiu as injúrias dos injuriadores foi levado à cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração, meu irmão, para que você entenda que recebendo uns aos outros, compreendendo a importância disso, pela visão de que nós precisamos ser fraternos, apesar das diferenças, que esse amor de Deus que nos achou também encontre em nosso coração a necessidade de fraternalmente poder ser dividido com aquele que nem sempre responde a nossas necessidades, a visão de que nós temos a respeito de uma série de situações. Que Deus abençoe a vossa vida em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Te louvamos pela sua igreja, te agradecemos pela tua palavra, pela riqueza daquilo que Paulo pôde nos ensinar, por aquilo que ele falava principalmente àqueles que de alguma forma não tinham conhecimento profundo a respeito da palavra, mas ele tinha que ter paciência com essas pessoas. Apesar de sabermos, ó Deus, que o ministério de Paulo era um ministério difícil, Deus. Como era difícil o ministério de Paulo. Nós sabemos o quanto, ó Deus, o teu servo sofreu no passado, o quanto as dores do Cristo estava sobre o ministério que ele exercia para poder, de fato, fazer nascer na vida de uma pessoa uma nova pessoa em Cristo. Obrigado, porque isso ocorreu sobre a minha vida. Grande foi o amor de Deus sobre mim, grande é o amor de Deus sobre cada um dos nossos irmãos. Grande é a necessidade que nós temos de compreender que a visão que nós temos que ter a respeito de Deus, ela é com base naquilo que Jesus viveu. Ele viveu o amor e devemos viver este amor para a glória do nome do Senhor. E em nome de Jesus.
que o amor de Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que a sua graça maravilhosa e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua igreja.